Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a um novo episódio do podcast Decoding AI. Eu creio que este, aliás, já será o episódio número 20, um número bem redondinho. Eu creio que quando nós começamos, no fundo, este projeto, que acaba por ser nossa intenção, no fundo, partilhar aquilo que é o impacto da inteligência artificial nos negócios, na liderança, no mercado, enfim. Não pensávamos, se calhar, chegar a estes números, mas eu fico com a sensação que ainda estamos apenas e só no início. O que acho que são ótimas notícias. Temos tido uma excelente receptividade do mercado dentro do contexto e do público para o qual nós comunicamos, e também temos convidados que, na verdade, é que fazem com que esta experiência tenha sido bastante divertida e bastante proveitosa. Hoje temos connosco o Orlando Gomes da Costa. O Orlando é co-founder e CEO do NBanks e, portanto, hoje aqui a nossa intenção é falar um bocadinho da inteligência artificial na banca, portanto, talvez num setor que se calhar muitos veem como tradicional ou conservador, mas se calhar talvez não seja bem assim. E, portanto, acho que vamos ter aqui uma conversa de facto bastante interessante. Portanto, eu, Marcos Castro e o Pedro Aguiar, temos então um podcast no âmbito aqui da pós-graduação que ambos coordenamos no IPAM, em Inteligência Artificial no Marketing, e, portanto, temos então hoje mais uma conversa que acreditamos possa, de facto, trazer-nos insights e uma forma e um ângulo diferente de ver esta área. Portanto, Orlando, seja muito bem-vindo então aqui ao podcast, dar-te as boas-vindas e se calhar pedir-te uma nota inicial para te apresentares um bocadinho e dizeres então o que é que faz do NBanks. Muito bem, muito obrigado, Marcos, pela introdução, muito obrigado, Pedro, também por estarmos presentes aqui neste evento, digamos assim. Permita-me uma nota introdutória, porque há também que invocar este tipo de exemplos. Isto, no fundo, o que estamos a fazer é quase reinventar aquilo que foi, para mim, a grande invenção da humanidade, foi a invenção do café. Não o grão, mas sim o espaço, onde se faziam tertúlias, onde se começaram a fazer, digamos, as linhas pioneiras do iluminismo, da filosofia, quando se põem seres humanos a falar. A única diferença é que hoje é remoto. Há uns séculos atrás era físico, era presencial, mas para mim nós damos sempre, e eu em concreto dou sempre importância a nunca esquecermos daquilo que é, por muita inteligência artificial que haja, o contacto do ser humano e esta troca de impressões em formato de tertúlia. Se calhar fica mais sexy dizer podcast, mas podcast é uma tertúlia, uns mais curtos, outros mais longos, e portanto muito obrigado e sempre acho muito de vanguarda e importante dar esta nota. Depois, então, indo de encontro ao desafio, e não sendo obviamente muito complexo, eu tenho de facto essa experiência de atualmente estar na área das fintechs, na área em concreto, a NBanks é um software de gestão que é especializado em Open Banking Financial AI, que vamos entrar em detalhe um bocadinho mais à frente. O meu background é da área bancária, fui mais durante 20 anos o profissional de um dos maiores bancos em Portugal, neste caso do Banco BPI, porque é fácil ver no LinkedIn, portanto, sendo muito, muito objetivo. E, portanto, toda a minha área de formação bancária, digamos, sempre foi uma área muito interessante dentro da minha evolução, porque à imagem daquilo que depois mais tarde vim a saber que se chamava Connecting the Dots, eu de facto desde uma idade muito, de certa forma prematura, quando entrei na banca, com 21 anos, 22, sempre que tive interesse de percorrer um bocadinho as várias áreas do banco. Portanto, desde o início que tive sempre muito interesse em conhecer a área de investimentos, a área comercial, a área de crédito, a área de compliance, a área de auditoria, consultoria, para ter uma visão global, muito pela intuição de que um dia isso viria a ser útil. E, de facto, hoje em dia, já com um bocadinho mais de idade, vejo que, de facto, esse percurso foi interessante. O NBanks, em concreto, acaba por ser uma oportunidade identificada por mim ainda enquanto ex-bancário, digamos assim, quando numa viagem até Barcelona e depois na viagem de regresso, me foi entregue um dossiê chamado Open Banking e a necessidade regulatória do banco onde eu estava ter que introduzir essa nova diretiva que iria obrigar os bancos, isto em 2015, 2016, obrigar os bancos a ter que entrar nessa nova diretiva de ter que permitir a partilha de dados com plataformas third parties, digamos assim, com plataformas externas, nomeadamente a integração de dados. A partir daí foi mind-blowing, digamos assim, foi um modelo de negócio que começou a ser construído nessa viagem e comecei a perceber que, de facto, viria-se a tornar uma grande oportunidade esta de vir a acompanhar esta tendência do Open Banking. Se calhar para começar a desmistificar isto, porque
dentro do reforço de literacia financeira e dentro do reforço de literacia de conhecimentos, há muito pouca gente que sabe o que é isto do Open Banking. Sim. O Open Banking... Até queria exatamente pedir, ou seja, explicares para a audiência que nos está a ouvir o que é Open Banking e depois como é que se relaciona também com a Financial AI. Pronto. O Open Banking é uma tendência bancária, se quiserem, que está reforçada por uma diretiva, portanto, vamos dizer, para simplificar, uma lei, digamos, uma diretiva de espaço europeu, que faz com que os dados bancários, digamos assim, ou uma série de serviços bancários, nomeadamente consulta de informação, possam ser integrados não apenas na base de dados dos bancos, mas sim instanciados em plataformas, vamos chamar-lhe fintechs, que consigam agregar esses dados e qualificar esses dados em benefício do utilizador final. O Open significa permitir a entrada de novos players no ecossistema bancário. Não é Open no sentido de ser dados abertos, mas Open no sentido de permitir a entrada, vamos dizer, de fintechs no ecossistema bancário, onde todos estávamos fartos de saber que era quase sentido monopólio bancário, era uma atividade, eu diria, quase toda ela preenchida por bancos tradicionais, e esta diretiva de 2016 acabou por permitir a entrada de outras empresas que não core bancário, mas sim muito mais de pendor tecnológico. Pronto, e portanto a NBanks acabou por surgir dessa oportunidade de poder ser uma plataforma que integre dados de vários quadrantes, vamos dizer assim, de várias entidades bancárias, que permite qualificar os dados de forma isenta e independente para um cliente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Um cliente, neste caso empresarial, que é o nosso mercado, passa a ter um hub, passa a ter uma plataforma que agrega os dados, qualifica os dados, introduz inteligência artificial, neste caso, que vamos falar um bocadinho mais, que não só permite simplificar processos, como também qualificar tomadas de decisão. Pronto, é isto. Parece que não, mas é quase a abertura de uma gaveta, que é o que nós não sabíamos que não sabíamos e passamos agora a saber. Que é isso que a inteligência artificial agora permite. Sim. Tu falaste de Open Banking e, se calhar agora, portanto, como é que nós relacionamos então o banking com este conceito de Financial AI? Ou seja, o que é que seria este conceito de Financial AI e como é que se aplica, neste caso, à banca? Sim. Nós, na prática, desde o início, começamos já a introduzir inteligência artificial numa primeira camada de simplificação operacional, eficiência operacional. Portanto, aquilo que são os padrões que normalmente se faziam por seres humanos, vamos dizer, padrões de rotinas. Eu, em concreto, posso-vos dizer, começamos por simplificar aquilo que é o dia-a-dia de um gestor financeiro que tem que ir aos home banking, extrair extratos bancários, identificar quem pagou, quem não pagou, para fazer o tratamento diário dos fecheiros, que quanto mais extratos, mais burocrático se torna esse processo e mais repetitivo se tornava esse processo e, de certa forma, redundante e pouco qualificado. Portanto, nós começamos por introduzir o Financial AI, neste caso aqui, muito por padrões. Evitar as repetições, neste caso, de processos sempre repetitivos, do início da manhã, integrar ficheiros, fazer toda essa agregação de dados, merging de files, neste caso merging de Excel, e depois finalmente apurar os saldos das empresas e apurar aquilo que são as contas correntes. Pronto. Parece que não, mas deixem-me que vos diga que começamos a ter a percepção que com esta introdução desta tecnologia já conseguimos poupar 86% do tempo despendido neste tipo de tarefas. Que por um lado são tarefas que as empresas entregam a pessoas qualificadas, porque é uma informação sensível, mas, por outro lado, estas pessoas qualificadas fazem trabalhos, vamos dizer, de certa forma, primitivos, coisas que não acrescentam valor. Sim, é interessante o que estás a dizer, Orlando. Nós, por acaso, há alguns dias, eu e o Pedro estávamos a falar, a propósito aqui, precisamente, de um contexto relacionado com o que tu referes e a propósito dos AI Agents, que nós hoje temos uma tendência que é passar de um SaaS, de um Software as a Service, para um Service as a Software. Ou seja, exatamente uma tendência contrária. Sim, e, no fundo, parece-me que aquilo que tu acabas por descrever, portanto, é um conjunto de serviços, neste caso, produzidos internamente por seres humanos, mas, neste caso, serviços administrativos, portanto, serviços cujo valor acrescentado não é propriamente significativo, mas, na verdade, acabam por ser automatizados por um software. Exatamente, pronto. E isso foi a nossa primeira linha de implementação de inteligência artificial, se quiserem. Portanto, uma lógica ainda não inteligência recreativa, que essa foi a grande pedrada mais recente, mas sim mais numa padronização de processos que depois acabamos por robotizar. Coisas que hoje em dia, para tornar simples a nossa conversa, os nossos clientes conseguem assegurar que de manhã já as contas todas estão atualizadas, sem qualquer intervenção humana, e depois há padrões de atualização sem qualquer intervenção. Portanto, os extratos são atualizados, agregados, integrados,
e depois, lá está, começam-se a aplicar machine learning e por aí fora para entendimento dos extratos, atribuição de categorias e as empresas conseguirem já avançar para os seus mapas de report e mapas de identificação do que entrou e o que saiu, cash flow e situações dessas. Pronto. Uma dúvida que eu tenho no que tu disseste. Parece-me quase aqui que descreveste um AI agent, ou seja, quase que nós tivéssemos aqui literalmente um layer, portanto uma camada, que neste caso desenvolvida por vocês, internamente, em cima de todos os dados que têm, não é? Sim. E a minha pergunta aqui é, primeiro, se isto faz sentido, este racional, e segundo, se este, no fundo, AI agent interno, é algo que está disponível para os vossos clientes, apenas e só, ou até se, por exemplo, é algo que vocês até considerariam produtizar e colocar para terceiros utilizarem. Não, isso já existe, é uma realidade. Portanto, hoje há uma espécie de AI agent, digamos assim, sim, que assegura que todas as manhãs, independentemente do fuso horário, porque a nonossa tecnologia já existe em 75 países, é uma coisa bastante satisfatória naturalmente, e então há fusos horários, o core normalmente são empresas multinacionais, portuguesas e não só, que asseguram que esse AI agent, digamos, faz esse trabalho sempre à mesma hora, sempre de uma forma, vamos dizer, padronizada e que acaba por ser uma figura transversal a todos os clientes, mas cada cliente tem o seu AI agent, portanto, só ele é que faz esse processo caso a caso. Ou seja, hiperpersonalização sempre aqui, não é? Portanto, cada cliente de acordo com as suas necessidades e depois temos aqui, no fundo, um agente que se adapta às necessidades de cada cliente. Exatamente. Pronto, aqui para personalizar um bocadinho melhor, aí já é um conceito de banking as a service, é como se fossem serviços bancários dentro de um software cloud e toda essa componente. Pronto, isto é o core, digamos assim. Mais recentemente, muito com base nesta nova linhagem, digamos assim, de inteligência artificial, capacidade recreativa, digamos, de não só de um pensamento criativo, como também já gerar conteúdos com base naquilo mais GenAI, não é? Mais generative AI, não é? Exatamente, mais uma componente geradora, digamos, de conteúdos. O que é que nós estamos a trabalhar? Precisamente numa componente de interpretação e tomadas de decisão, já pré-definidas, ou seja, aquilo que nós chamamos CFOAI, que é uma linha de desenvolvimento interna que estamos a fazer, agnóstica no sentido de não ter identidade, não ter cultura, mas sim adaptável para qualquer cliente, fazer com que, de acordo com os dados que nós conseguimos agregar e dentro de determinadas linhas de comando que os clientes possam exercer, ele possa começar a pré-qualificar tomadas de decisão. Coisas como, por exemplo, envio de informação ou pedidos de, por exemplo, liquidação de contas correntes. E de acordo com o tipo de gradação que se possa fazer. Aquele cliente um tom mais ácido, um cliente um bocadinho menos ácido, portanto, a fazer esse tipo de gradação como se fosse um ser humano. Depois, inclusive, na proposta de entidades bancárias ou tipo de entidades. Uma empresa já ter o seu cash flow, o seu forecast, a sua previsão de tesouraria e este CFOAI começar já a pedir aos bancos, por um AI agent, digamos assim, uma persona, que já consegue qualificar essas pré-ofertas que os bancos possam oferecer. Portanto, já começamos a enverdar nesta linha de inovação para que uma empresa consiga ter quase um CFOAI, não uma pessoa em concreto, mas um agente que possa já fazer este tipo de trabalho qualificado. Pronto, é isto que estamos, assim de forma muito resumida, mas é isto que está Sim, a ser feito. E que é um resumo já fantástico para percebermos já o estágio em que nós hoje estamos, não é? Porque eu creio, é uma coisa que nós também falamos bastante, que isto vai ser muito rápido, ou melhor, isto está a ser muito rápido, não é? Sim. E, portanto, a velocidade é exponencial, mas de uma forma realmente quase avassaladora, não é? Sim. Não é? Portanto, nós entre aquele novembro de 2022, onde o OpenAI divulgou o ChatGPT, e, portanto, o dia de hoje, passaram 2 anos e meio. Sim, incrível. Sim. Quer dizer, é incrível aquilo que hoje se está a fazer, ainda para mais quando nós temos... Os ciclos de desenvolvimento estão mais curtos do que nunca, não é? Orlando, eu tinha aqui uma questão. Peço desculpa, eu estou um bocado congestionado, mas... Fruta da época. Portanto, muito interessante aquilo que ouvimos. Se focares agora um bocadinho nos clientes, como é que vocês escolheram o segmento? Já percebemos que são empresas multinacionais, mas que têm alguma necessidade específica. Sim, ou para vocês tem que ser empresas multinacionais, além da dimensão por estarem mais organizadas? Isto é, como é que vocês olham
e como é que escolheram o vosso segmento de Sim. clientes? Olha, eu vou-te confessar que foi muito por aquilo que me parece que é a grande vantagem de ser empreendedor, que é não ter medo, ter um bom queixo para poder levar tudo o que possa levar, mas sempre muito resiliente e acreditar que o produto vai, de facto, ser qualificado. Nós começamos a pensar nas empresas por um simples facto, por experiência bancária, perceber, ok, simplificação de extratos, quem é que são os agentes com maior número de contas, empresas. É muito difícil ser um particular. Portanto, onde é que está a dor? Foi aí que nós começamos. A dor está nas empresas. Depois, claro, começamos a perceber quem é que são as empresas com maior dor, as mais complexas. Depois podíamos ter a antecipação de cenários de, ok, mas as empresas mais complexas se calhar estão melhor organizadas. Exato. Não é bem totalmente assim. verdade. É não verdade. totalmente verdade. Porque independentemente do setor, Pedro, o que temos descoberto é que quase que encontramos duas realidades, que é, por um lado, empresas muito sofisticadas no chão de fábrica, no seu produto, no seu core, onde apostam quase all-in, toda a aposta está ali no produto, na inovação, coisas incríveis, com muita implementação de tecnologia, mas depois vamos para o chão financeiro, isto é o chão de fábrica que eu estava a explicar, depois vamos para o chão financeiro e vemos coisas ainda bastante tradicionais. Muitas pessoas a fazer gestão de contas corrente por uma questão de priorização. E, portanto, aquilo que é mais sexiness, para quem quiser ver, está o chão de fábrica, e depois aquela parte que ninguém quer ver continua a ser um bocado old-fashioned, digamos assim. É verdade. Ainda muito instanciado em ERPs, muitos deles ainda não de vanguarda, porque pronto, acabaram por se sentar nesse monopólio de posicionamento, e acabamos por descobrir uma realidade que, afinal, não são assim tantos casos de grande evolução na área financeira. Pronto, e portanto acabamos por selecionar que o nosso core foi esse, onde havia muita complexidade, muita geografia, muitas pessoas, muitos FTEs, muitos recursos humanos à volta desse processo, alguma ineficiência, e foi essa a priorização que acabou por ser a tendência de mercado. Percebemos que o nosso produto tinha esse fit, digamos assim. Pronto. Depois a segunda... Diz, Pedro. Desculpa, não, continua, desculpa. Depois começamos a perceber que, além desta eficiência operacional, da gestão de tesouraria, começava a ser também interessante outras componentes de poder ser um hub onde as várias peças e softwares diferentes, porque há empresas que usam 5, 6 softwares. Um para conciliação, outro para gestão de tesouraria, outro para gestão de contas correntes, outro para faturação, e começamos a perceber que podíamos ser um hub que pudesse fazer toda esta linha, digamos assim, que depois com APIs pudesse facilitar processos de sermos, digamos, o principal hub de dados que depois possam qualificar dados para a administração, tomadas de decisão. Pronto. E daí vem esta segunda linhagem, que é, começamos a perceber que se implementamos aí também para ajudar estas empresas a fazerem já uma série de processos automatizados, por exemplo, liquidação automática de contas correntes, por exemplo, um caso muito concreto, só para vos conseguir tangibilizar, senão passamos apenas de uma conversa que alguns podem se perder ou podem não achar interessante. Eu tento sempre dar exemplos práticos. Uma das coisas que vamos avançando é aquela capacidade de no extrato ler quem pagou, digamos, um cliente que pagou, por transferência bancária, imaginemos, gerar um automatismo para que no software de gestão de conta corrente esse sinal vai dizer que aquele cliente já pagou, sem qualquer intervenção humana, e depois os nossos clientes conseguirem fazer com que depois se imita o recibo automático para dizer àquele cliente que ele já fez o pagamento e que a empresa reconheceu que aquele pagamento foi feito. Parece que não, parece que não é nenhum rocket science, mas para muitas empresas isto ainda não é uma realidade. E com a aplicabilidade deste tipo de tecnologia, conseguimos fazer com que o ser humano nas áreas financeiras estejam mais direcionados para a interpretação de dados, para apuramento de cenários, para a construção de tendências, para onde é que a empresa pode ir, e não tanto na parte operacional e na parte tributária, porque se perguntarem ao financeiro, ele diz sempre, eu perco imenso tempo apenas com o básico. Aquilo que é, de facto, a visão e a tendência e o crescimento, eu não tenho tempo devido à grande complexidade, digamos, burocrática que existe. Pedro, deixa-me só, antes de avançarmos, Orlando, eu pedia-te só, se possível, se calhar,
que retirasse os teus fones e pudesses falar sem os fones, porque nós, sempre que o cabo toca na tua camisola, nós ouvimos aqui a interferência. Então, como está sempre aqui a gerar esse som, porque eu acho que nós vamos conseguir captar a mesma som. Ou então eu junto aqui o outro, porque é para não ficar tão pendente. Ok, é que sempre aqui que vais... exatamente. Se calhar, se experimentares retirar, acho que se calhar pode resultar melhor. Pedro? Era isso, Orlando, tu estavas realmente a explicar isso e é muito interessante. Eu estava aqui a lembrar porque nós, até estava aqui a minha realidade profissional. Nós, ao fim e ao cabo, não temos nenhuma grande empresa, mas temos um conjunto de 30 empresas que, por algumas razões, nós não podemos fundi-las, integrá-las, etc. Temos realmente o mesmo sistema, exceto em algumas situações, nomeadamente que trabalhamos com o Estado na saúde, que temos de ter um sistema de faturação diferente, mas temos o mesmo ERP, pronto, isso temos. Agora, eu sou gerente ou administrador de 30 empresas e que no final eu tenho 100 contas bancárias ou 110 contas bancárias que eu tenho que estar permanentemente. E é muito chato, às vezes estamos em reuniões, em meetings, não é? E eu tenho que pedir desculpa porque eu sei que é uma má educação até ter o telefone muitas vezes em cima de mim, mas se eu não tiver, eu tenho para uma tesouraria. E realmente, portanto, estavas realmente a referir isso. Eu estava a pensar a complexidade. E então empresas, como é o nosso caso, em que o nosso crescimento é orgânico, mas é sobretudo por aquisição, e tu já vais comprar uma empresa que já trabalha com um banco, que já não é o banco que estás habituado a trabalhar. Existem contratos, commitments, exatamente. Sim. Isto realmente é uma coisa, como tu dizias e muito bem, não acrescenta valor nenhum, não é? Porque não estás a negociar uma taxa de juros melhor, não estás a negociar um contrato financeiro melhor, não estás nada. E eu, que, para todos os efeitos, sou o topo da organização, tenho que estar permanentemente preocupado com uma questão de um SMS para não parar a tesouraria das 30 e tal empresas, não é? Ou seja, deixem-me aqui só para... Como gerir mais de 100 contas bancárias em simultâneo? Sim. Mas podem ser 20, podem ser 30, podem ser 500. Ou menos, mas com mais complexidade. No nosso caso é que, pronto, já... Como muitas dessas unidades são unidades do Sistema Nacional de Saúde que têm contrato com o Estado, nós temos que manter essa individualidade, não é? Porque senão era mais fácil, realmente. Claro, naturalmente. Sim. Não, mas estás a traduzir aquilo que, por norma, acontece, eu diria, frequentemente e que tem os intangíveis, que é quanto é que custa, naquele momento, teres que parar? E, por outro lado, quanto é que custa as pessoas estarem à tua espera? Se conseguimos mensurar, são níveis elevadíssimos. E depois o nível de stress, ansiedade, depois o que fica para depois, o que não consegues fazer, e depois a desatenção na reunião, porque estás focado naquele processo e de repente gera aquele desconforto, enfim. Tudo isso que em condições normais não deveria acontecer, só que lá está. Como há muitas entidades bancárias, cada uma tem a sua própria orgânica, acaba por não haver, digamos, ninguém, que nós quisermos preencher esse espaço, que sirva de vários bancos. Por isso é que nós, na N-Banks, costumamos dizer que não somos um banco, somos todos. É que isto quer dizer, acabamos por agregar todos e simplificar a vida para quem tem essa dificuldade que o Pedro, que tu acabaste por descrever, e que acaba por ser o dia-a-dia, por exemplo. Nós viemos a descobrir nesta viagem que havia uma persona ou uma figura que nós nem sequer estávamos a imaginar no início, que é a Sociedade Gestoras de Patrimónios Sociais, as SGPS, e que agora são cada vez mais crossovers, não é? E só o facto de nós podemos dizer a uma entidade que tem 100 participadas, 25, o que seja, dizer, olha, nós temos uma plataforma que vos dá em tempo real o cash flow de todas as vossas empresas participadas e sem nenhuma manualidade e os dados serem totalmente íntegros, portanto não há aqui qualquer hipótese de ninguém maniatar qualquer tipo de dados, isto é verdadeiramente impressionante e confesso, eu não estava nada à espera porque eu pensei mais num mid-level, não tão grande. Mas foi uma boa surpresa e tem a ver com isso, com essas experiências que as pessoas vão tendo, sim. Olha, relativamente à privacidade e dados, como é que funciona? Para quem nos está a ouvir, a área da banca tem praticamente o histórico da nossa vida. Até mais, eu diria, Pedro, e ajuda-me, do que a área da saúde. Tem literalmente o histórico, tudo aquilo que nós fazemos. Saúde e a banca é o sagrado, é o templo. Como é que funciona? Como é que vocês trabalham nesta área? Como é que vocês fazem o tackle desta área?
Exatamente. Olha, em primeiro lugar, que tudo começou, e vai-vos parecer estranho, mas para nós era importante, que é a premissa de valor. Não é uma plataforma gratuita. Tem que se pagar para poder ter a confidencialidade de dados e a não monetização de dados. E isso foi logo um statement de início, que é, levamos a sério esse processo, temos uma equipa dedicada precisamente para não haver o mais fácil, que era a mercantilização de dados. E, portanto, no fundo, o que é que isto quer dizer? Salvaguardamos que os dados estão parqueados dentro de cada container de cada cliente. Temos, sim, a inteligência artificial que se aplica a cada cliente, mas que não é copiável para outros. Eu vou-vos dar um exemplo. Cada empresa tem o seu mapa de categorias, ou seja, em vez de dizer receitas, diz vendas ou diz avanças. E isso não é replicável para outros. Portanto, quase que temos um agent para cada cliente, o que quer dizer que está perfeitamente assegurada essa não partilha de dados que não sejam para aquele efeito em concreto. Portanto, é como se fosse cada container é um cliente. Ou, se quiserem, cada endbanks para um cliente, para este caso concreto. A única coisa que fazemos com que seja mais extensível para todos é algo que é totalmente compliant, que é, nós temos a salvaguarda de que aquele IBAN para onde está a pagar é reconhecido por aquele cliente e por outros, que é para evitar que haja aquelas situações de fraude de alterações de IBAN, o que é ótimo. Imaginem aqui um exemplo. Imaginem que eu introduzo que vou pagar a uma energética qualquer, uma empresa qualquer, e aquele IBAN. É interessante, isso é algo que estamos a desenvolver, não existe agora, mas está a desenvolver, que é eu ter a certeza que, além de mim, há outros milhares de pessoas que certificam que aquele IBAN é daquela empresa. Por exemplo, isso sim faz sentido que seja partilhável, mas isso não são os dados do cliente, são os dados que são de utilização cívica, digamos assim, não é? Que é para salvaguardar que não há nenhuma situação de fraude. Pronto, isto em termos de uma forma simplificada. Como nós também não fazemos mercantilização de dados, portanto, não corremos o risco do profiling, de ir mais longe do que é útil, do que é necessário. E, portanto, nesta fase, digamos, é só um tratamento de dados qualificados para cada cliente, sem haver mercantilização de dados, sem haver esse risco. E temos dupla encriptação de dados, portanto, é impossível haver... Eu estava aqui a pensar, isto é quase um zero knowledge of proof, right? Quando Sim. Vocês, não é, pedem, e agora tu falavas que pedes essa validação, ou seja, já estamos nesse patamar, não é? Sim, exatamente. Pronto. Depois, sim, quando houver um cenário, e na passada semana falei com uma das empresas, digamos, de advisory para a área de compliance, que agora com esta questão da RGPD, de que modo nós vamos assegurar que não há um extravasado daquilo que são as responsabilidades éticas e de forma correta com o operamento de dados. O especialista na área até me falou, o que está agora em discussão é como é que vamos permitir que a inteligência artificial não é biased. Até me deu o exemplo. Imaginem uma empresa de contratação que usa IA, até que ponto nós vamos garantir que aquela empresa não usa um IA que seja exclusivo do sexo feminino, por exemplo. Imaginemos este cenário de haver... olha, deixa-nos aqui introduzir aqui uma pergunta que é precisamente que é decisões humanas ou decisões automáticas? Ou seja, até onde é que tu achas que a inteligência artificial deve tomar decisões financeiras de forma independente ou, pelo contrário, até onde é que deve ir, até onde é que deve permanecer o controle humano? Eu diria que temos que olhar para isso de forma muito simplista, que é, se eu, no fundo, determinar que o IA apenas me está a simplificar uma série de processos, mas que a sua linha de comando é bem definida, bem orientada, não é nada mais do que acabar por substituir um exército de pessoas em vez de usar um sistema. O que é que isto quer dizer? Pode perfeitamente tomar decisões desde que seja reconhecido e identificado qual é o padrão para essa tomada de decisão. Porque, no limite, se formos demasiado exagerados em supervisionar o IA, qualquer empresa pode facilmente responder, pronto, então se isso é um problema, posso colocar uma pessoa com um accountability, portanto, alguém que vocês consigam identificar, que tem um padrão de valores e princípios e que essa pessoa pode, na mesma, fazer a mesma tomada de decisão. Só que isso acaba por mascarar. A diferença, que parece importante, é trabalhar isto a montante, que é identificar qual é o padrão que a empresa tem no seu código de programação do IA e definir esta é a minha regra, este é o meu princípio, este é o meu código ético, e a partir dali os resultados vão ser apenas imperados por esse código. É assim que eu vejo, não há que fazer grande dogma.
perfeitamente. Olha, um dos pontos que nós temos aqui falado várias vezes é do impacto que vai ter na automatização de tarefas que são de relativamente pouco valor acrescentado e que são até mesmo repetitivas. Como é que tu vês o impacto da IA na banca, no emprego? Exato. Pronto, lá está. Acabo por admitir que até é mais motivador para quem está atualmente a fazer esse tipo de trabalho. Portanto, sob o ponto de vista de emprego, eu diria que acaba por haver uma libertação do capital humano para tarefas reais de valor acrescentado que normalmente há pouco tempo, que é para conseguir a interpretação de dados, conseguir ter uma noção mais plena do que é que será um bom forecast de acordo com os dados que temos e não propriamente naqueles tipos de trabalhos, de certa forma, repetitivos, porque se fizerem um inquérito e com base nas pessoas que nós vamos interagindo, de facto há muitas pessoas improdutivas, desmotivadas a fazer este tipo de trabalhos. Portanto, eu vejo sempre como algo qualificante que as próprias pessoas realmente querem. Depois vão surgir novos padrões de profissões que nós ainda nem sequer estamos a antever, como ainda no outro dia ouvi o CEO da NVIDIA, digamos, esta NVIDIA, sim. chips, quando disse que os ITs vão passar a ser os recursos humanos do IA. Achei interessante. Estavas precisamente a falar também disso nos últimos dias, a propósito aqui de um conjunto de temas e dos desafios que isso, na verdade, representa, não é? Aliás, Pedro... Aliás, eu acho que nós ainda... Quando é que foi, Pedro? Foi esta semana, estávamos a ter uma conversa com alguém onde precisamente falámos disto. É curioso porque isto que veio realmente, esta conversa que os três vimos, é muito curioso, porque eu defendo há uns tempos e vou estar aí num evento com os principais diretores de recursos humanos de Portugal. Eu defendo muito que a direção de recursos humanos devia ser quem tinha a responsabilidade nas organizações de ter a aplicação da inteligência artificial generativa, não da aplicada como esta, da generativa, porque é uma forma que vai ser inevitável passar por todos os colaboradores e é uma maneira integrada e organizada de o fazer. Isto aqui realmente é curioso porque nós podemos olhar para a conversa do CEO da NVIDIA nessas duas questões, e se os recursos humanos não estiverem atentos a isso, o que pode acontecer é que vai se dar, mas é exatamente o contrário. É com os agentes da AI, eles vão ser as TIs a puxar muita desta componente que nós habitualmente estamos nos recursos humanos. Mas, Orlando, é difícil porque para as pessoas dos recursos humanos, a inteligência artificial nos recursos humanos é recrutar melhor, é gerir melhor carreiras e é avaliar melhor e é fazer uma melhor avaliação de desempenho. Eles não olham que isto é uma oportunidade muito mais além, não é? Exatamente, é uma oportunidade para eles muito mais além. E é muito curioso agora, e o Marco riu-se, porque nós temos precisamente discutido esse assunto algumas vezes. Eu digo-te assim, tomara eu ter mais tempo para tratar das pessoas. Deixa-me aqui aproveitar para provocar aqui um bocadinho aqui, Orlando, também para te estimular aqui um bocadinho. Sim. Tu na Nubank, com a AI generativa, quem é que tu colocarias a responsabilidade de implementar na organização? Seria aqui aos recursos humanos, aqui nesta perspectiva do Pedro, ou não? Também deixa-me já agora. Sim. Não, eu para mim... E eu estava a começar a responder de uma maneira interessante. Sim. Mas força, se quiseres antecipar... Não, estava a dizer que tu estavas a começar a dizer que tens mais pena para não ter tempo para os recursos humanos. Sim. Sim, tomara eu ter mais capacidade para realmente falar e interagir com as pessoas, até porque, ainda no outro dia vi um estudo que me intrigou. Eu acho que isto é mesmo interessante, que é, eu sou marido de uma excelente senhora que é professora e que me foi dando ao longo destas décadas uma noção diária do que é esta nova geração Z. E, de facto, a nova geração Z está agora a entrar no mercado de trabalho. E aquilo que se sentia na escola, que é a desatenção, o apego ao telemóvel, a ansiedade de ter tudo e de ter tudo imediato, facilidade, e vamos dizer assim, a nossa geração, muitas vezes havia colegas que reprovavam. Hoje quem é que reprova? É difícil de reprovar. Portanto, este processo está a fazer com que aquilo que nós ouvíamos das escolas e dos professores dizer, cuidado, esta geração tem muitas capacidades, mas também tem muitas debilidades na interação, na facilidade, está agora a entrar no mercado de trabalho. Agora são estas pessoas Muito bem. de 2 anos. E eu gostava de facto,
aplicar a inteligência artificial para aquilo, para assegurar que é continuidade do meu negócio e estar a pensar realmente como é que vamos ter capacidade para qualificar diferentes gerações e, sobretudo, estas e as mais novas, para entrar no mercado de trabalho de uma forma mais adequada. E esse estudo, que agora não vos consigo dizer, mas depois pode ficar quase em jeito de respectivo disclaimer depois, que eu posso vos enviar, diz que há um estudo nos Estados Unidos, vamos dizer mundo ocidental, porque para mim não há grandes diferenças entre a gestão americana e a gestão europeia, disse que dos executivos inquiridos, dentro de uma faixa etária entre os 35 aos 50, aos 60 anos, de cerca de 18% estão a ter esgotamento e ter vontade de abdicar da sua função por dificuldade em interagir com a geração mais nova. E depois, o que dizem é que, das razões, 50% diz que não conseguem ambientar-se com a dependência de telemóveis e o pouco foco desta geração na capacidade de, no fundo, interagir e de estar presente em reuniões. Diz que é muito difícil de lidar com uma nova geração, que para eles o telemóvel é um ato puramente obrigatório. É uma extensão quase do corpo, não é? Digamos assim. Sim, o vício, digamos assim. Era quase como ter que lidar com pessoas que estão constantemente a pedir para ir fumar para fora da sala de escritório, digamos assim. O que, como sabem, é sempre difícil gerir. Pessoas que entram, saem. Pronto. Isto, e depois com algo interessante que é a falta de commitment, falta de interação social, os chamados soft skills. E lá está, usando este exemplo, eu gostava mais de poder ter tempo para poder percepcionar como é que podemos acomodar uma geração cheia de capacidades, cheia diria, de novas oportunidades, mas que falta muito daquilo que poderá ser esta virtude do human touch, de contacto humano, voltar ao basics e depois sim podemos qualificar robôs e inteligência artificial para aquilo que realmente são processos e evitar que as relações se possam deteriorar, porque vemos cada vez mais dificuldade a esse nível. Portanto, eu vejo o IA como uma oportunidade de podermos ter tempo para tratar de pessoas e lidar com pessoas e gerir, e depois haverem novas oportunidades para que o pouco espaço que temos para lidar com as novas tecnologias possa ser qualificado para realmente olharmos para isto de frente. E isto que eu vos disse é algo muito recente, de facto, eu não tinha pensado nisto, mas de facto, é a primeira vez que uma geração fully digital, que não sabe o que é o mundo antes de tecnologia, porque sempre foi assim, como é que entra no mercado de trabalho quando tem gerações que souberam o que era o antes e o que era depois? Quem é que está certo, quem é que está errado no meio disto? Tem que ser o ajuste. É muito curioso, eu não conhecia estes dados. Conhecia um outro que também saiu há pouco tempo. Por acaso não sei se há sobre 2024, se ainda sobre a primeira metade de 2024. Penso que era a primeira metade de 2024. Que a geração Z, em termos já do peso que tem, é a geração onde a taxa de demissão nas organizações é maior. Isto é, portanto, atendendo ao limite, mas tens 10 pessoas, só para 10 pessoas da geração Z, se calhar tu tens uma taxa, se a empresa tem uma taxa de demissão de 10%, tu ali tens uma taxa de 20 ou 30%. Portanto, é muito curioso, porque aquilo que tu dizes que é o desconforto de nós que somos líderes de equipas, de organizações, que temos para essa geração Z, ao fim e ao cabo também acontece em sentido contrário, não é? Porque eles pedem a demissão porque não se articulam também bem connosco. E eu acho que levantaste aqui uma questão que é absolutamente fundamental, que é a razão não estará nem de um lado nem do outro, como é que nós vamos conseguir encontrar-nos de modo a resolver esta questão, porque como tu dizes, é a geração mais preparada, caramba. Fomos nós que os preparamos, portanto, eles têm... O Marcos levantou uma coisa interessante, e agora peço desculpa estender-me só um bocadinho, mas porque o Marcos sabe... Eu sou um biólogo de formação, não é? Nunca exerci, mas sou um biólogo e, portanto, eu costumo dizer que não é possível entender a tecnologia e a inteligência artificial sem entender a neurociência, a neurobiologia, não é? Sim. E realmente, o que a neurobiologia me ensina é que nós, seres humanos, vamos incorporando ferramentas que passam a ser, do ponto de vista do meu cérebro, passam a ser extensões do meu corpo, não é?
Eu acho que já falamos aqui, eu dou sempre esses dois exemplos. Sim, olha, falamos do caso, eu até acho que foi num dos primeiros podcasts, do caso do Senna, quando o Senna tem aquele acidente no Mónaco, estava em primeiro disparado e o gajo continuava, mas eles eram um só. Porque ele e o carro eram um só. E outra questão curiosa é se fomos a um Nadal, ou um Djokovic, ou o que for, destes grandes tenistas, enquanto para um ser humano como nós, que não é um tenista, se perguntares qual é o meio do braço, eu aponto para o meio do braço, tu a ele, que tem uma raquete 6, 7 horas por dia, se lhe pedires para apontar para o meio do braço, ele aponta-te para a palma da mão. Porque a raquete faz parte do braço já dele. Já faz parte dele, exatamente. Sim. E portanto, eu estava a pensar, será que o telemóvel para estas novas gerações é a raquete do Nadal ou é o McLaren do Senna, não é? Pedro, eu para mim tem a ver com uma coisa que aprendi de ler a vida dos Beatles e depois fui a perceber que é o princípio da especialização, das 10.000 horas, a teoria das 10.000 horas. Não é? Quando temos mais de 10.000 horas a fazer algo, esse algo acaba por ser muito em nós. Para mim, por exemplo, o facto de hoje conhecermos os Beatles foi por eles terem tomado uma decisão de terem ido para Hamburgo durante 3 anos, tocar todas as noites. À parte de alguns, de John Lennon, no resto eram músicos banais. Eles próprios dizem, não eram nada de extraordinário. Agora, a prática, todas as noites, irem tocar, a música passou a ser o ser deles, digamos assim. O telemóvel, estamos completamente fora das estatísticas, muito para além das 10.000 horas que alguém tem de hábito desde criança até adulto. Portanto, eu acho que tem a ver com isso. E depois aquele mirror, que eu tenho vindo a pensar disso, que e vocês também devem passar pelo mesmo. Quando nós estamos a ensinar ou a formar, nós muitas vezes criamos que estamos a falar para alguém como se fôssemos nós, com aquela idade que gostava de ouvir. Como se fosse o Orlando com 22 anos a gostar de ouvir o que o Orlando com 45 está a dizer. Errado. Porque o Orlando com 22 anos hoje não é o Orlando de há 30 anos com 20 anos. É diferente. E isso é um erro. É um erro crasso. Que depois leva a esse unfit, que é, mas espera aí, quem é que está errado no meio disto? Isso sim, podemos aproveitar a inteligência artificial para libertar tudo o que são tarefas que ocupam demasiado, para realmente focarmos onde é que nós, ser humano, continuamos a marcar a diferença. Eu acho que a diferença faz-se no nível da gestão, da coordenação, da criatividade, desta capacidade do bom senso, que ainda é um termo bastante largo ou amplo. Pronto, e portanto eu tenho vindo a pensar muito sobre isso e acho que é aí que nós nos devemos focar. Aceitar a inteligência artificial para aquilo que são tarefas que sabemos todos não acrescenta rigorosamente nada, e depois realmente forçamos o ser humano no sentido onde é que ele vai ser imbatível e vai continuar a ser imbatível. Pronto. E para mim, a grande questão empresarial para mim vai ser como é que vamos absorver esta nova geração, fully digital, como tu dizes e bem, com um braço armado diferente de nós. Hoje o telemóvel é um ser envolvente e já começa a haver sinais que se percebe porque é que às vezes há um professor que tira um telemóvel e é uma ofensa para o aluno. Pois é, exatamente. Muito faz bem. parte para ele e para nós. Para nós é óbvio. Tirar um objeto. Não estás a tirar o objeto, estás a tirar o ser dele. Estás a tirar o âmago dele. E por isso é que temos que estudar isto. E para isso é preciso tempo. Sim, olha, nós temos falado aqui de um conjunto de desafios e se calhar agora falando até mesmo desta nova geração e de tudo aquilo que na verdade a IA nos pode trazer, e neste caso também a generativa, é este ponto da acessibilidade, na verdade, e da inclusão. Ou seja, por exemplo, pessoas que não tinham acesso aos mercados financeiros, se calhar há 20, 30 anos atrás, eram muito poucos aqueles que os faziam quando comparado com a generalidade da população. Quer dizer, hoje é exatamente o contrário, não é? Ou seja, hoje quem quer comprar uma ação de uma empresa, seja ela qual for, muito rapidamente acede a um broker, online, 100% digital, e consegue aceder aos mercados financeiros. Mas se calhar também daqui, uma vez que estamos neste contexto da banca, uma necessidade de educar as pessoas que o dinheiro não nasce nas árvores, se calhar, não é? Ou seja, eventualmente, isto obviamente estou a dar aqui a minha perspectiva pessoal, portanto, temos uma long-term view, né? Portanto, uma visão de longo prazo naquilo que é a forma como investimos e o nosso dinheiro, mas na verdade a IA, e tu, neste caso, Orlando, está dentro de um contexto da banca, como é que tu vês a importância de educar o público sobre aquilo que é o dinheiro e como investir? Literacia financeira, como é que tu vês a importância da tecnologia? Como é que tu vês a ligação entre tudo isto? Bem, olha, eu vejo, no caso concreto português, de forma global, como uma grande oportunidade, porque, de facto, o nosso país está enfermado, digamos, com um problema grave de iliteracia.
nós levamos isso muito, muito a sério, até temos um programa independente, civil, que se chama Avança, que é um programa, no fundo, em movimento, que desde o dia 31 de outubro do ano passado, que é o dia da Mundial da Poupança, até 31 de outubro deste ano, estamos a fazer um conjunto de ações que tem a ver com isto, tem a ver com a nossa presença em podcast e outros, para, no fundo, ser algo sério para poder, na prática, combater este cenário que não podemos estar à espera, seja o Governo a resolver ou o Estado, tem muito de movimento cívico. E, portanto, eu vejo o IA e toda esta transformação como uma excelente oportunidade de poder munir, dar ferramentas para as pessoas poderem ter respostas para algo que elas sempre tiveram muita dificuldade. E aqui deixa-me ser crítica, acho que os bancos nunca fizeram um grande papel, sempre tiveram muita dificuldade em conseguir fugir do banquês, aquela linguagem técnica, e passar a ser simples. Eu acho que a inteligência artificial ou estas ferramentas podem ajudar a conseguir que cada caso seja um caso muito específico e consiga encontrar a solução para si. Encontrar possíveis padrões de, vamos dizer, de juros indevidos ou contratos indevidos, situações de abuso de poder entre uma determinada entidade e o respectivo consumidor, pode ajudar. Por exemplo, aquele tipo de contratos que as entrelinhas não são claras e a inteligência artificial pode começar a exponenciar o que é que para ele pode impactar aquele contrato, seja de crédito, seja de investimento. Portanto, isto é uma grande oportunidade para tornar isto no mesmo playing field, digamos, desde um doutorado até uma pessoa mais simples, estarem normalizados e haver aqui uma ferramenta que consiga assegurar uma normalização. Pessoas com elevado grau poderem olhar para estas ferramentas apenas como uma ferramenta auxiliar para tomar decisão, pessoas com um pouco grau poderem ter aqui algo que lhes forma, que lhes ajuda a explicar mesmo o detalhe, a importância do meu Euribor, porque é que o meu Euribor a 3 meses é diferente de 12 meses, enfim, todo esse tipo de cenário, que já sabemos que esses conteúdos existem todos, só que hoje em dia é a questão da motivação, como é que a inteligência artificial consegue, através de uma conversa, facilmente responder às questões que a pessoa tem. É muito mais fácil perguntar o que é o meu Euribor do que ler o que é o meu Euribor. Sim, olha, se calhar, imagina, para quem não te está a ver ou ouvir, se tu, como especialista aqui no setor da banca, tivesses que dar aqui 2, 3 sugestões de alguém que quer começar a sua jornada de literacia financeira, o que é que tu sugerias que essa pessoa fizesse? Olha, em primeiro lugar, na minha opinião, ver de facto quais são os conteúdos em open source. Há muitos cursos open source, nacionais ou internacionais, que podem facilmente fazer através de videocasts ou outro tipo de conteúdos. Existem várias plataformas à volta disso. De facto, a nível português não há muitas, mas a nível, por exemplo, da linguagem em português brasileiro existem várias e em inglês também, mas conseguir ter logo essa fonte interna. Depois, fazer valer, infelizmente na escola não é possível, mas fazer valer com que a própria entidade que normalmente interage logo desde o início com a pessoa, seja um banco, seja uma entidade onde tem as suas primeiras poupanças, conseguir tirar o máximo de proveito de informação que no fundo possam dar. Depois, ir ao básico, que para mim é o fundamental, que é começar a ter pequenas capacidades que qualquer pessoa poderia ter, de, por exemplo, imaginar o que é que significa poupar 5 euros ou 10 ou 15 euros por dia, ou fazer aquele género de exercícios. Se eu poupar no maço de tabaco, quanto é que pode dar num ano ou pode dar em 2 anos? Porque é o poder da poupança periódica, digamos assim. Às vezes, quando queremos chegar ao mais alto vão de escada, esquecemos que mais vale dar step by step e chegar ao último andar em vez de ir de elevador. Depois, ao contrário do que o normal, fazer valer dos mais velhos, porque os mais velhos já passaram, a nível familiar e pessoas, já passaram por várias experiências, erros que cometeram, aprendizagens que tiveram. Depois, ter espírito crítico, por exemplo. Agora há uma moda que é aquela coisa chamada life, que é qualquer coisa que tem a ver com as pessoas podem se reformar o mais rápido possível se tiverem uma capacidade de poupança ou de rendimentos até aos 40 e qualquer coisa anos. Nada contra, só que isso faz criar falsas expectativas, na minha opinião. Porque isso pode querer abdicar de muita coisa que um jovem, na minha opinião, deveria ter, que é até que ponto vale a pena deixar de viajar versus poupar e ter 100 mil euros aos 35 anos ou aos 40. Até que ponto isso é bom? Pode não ser, porque se calhar nós não sabemos o dia do amanhã. Portanto, se calhar para mim é, primeiro, uma satisfação no trabalho e no que fazes.
porque se tu gostas do que fazes, não precisas de reformar, na minha opinião. Se gostas do teu dia-a-dia, se gostas de estar a fazer o que tu fazes, não me parece importante haver já um plano de reforma, mas sim gozar ao máximo o que tu tens e especializar-te como um bom profissional. Depois, conseguires ter, de facto, um plano, mas conseguires ter digamos, uma capacidade mínima de saber aquilo que é os teus próprios objetivos. Portanto, eu diria, Marcos, para responder, que, em primeiro lugar, ter uma reflexão crítica que qualquer pessoa tem, que é: quais são os meus objetivos? Em primeiro lugar, que há vários objetivos: fazer uma viagem, estudar, fazer com que tenha uma especialização, ter a minha habitação própria o mais rápido possível, ter o meu primeiro automóvel, enfim. Cada um tem o seu próprio objetivo e não copiar por outros. Depois do seu próprio objetivo, ok, como é que eu me vou refugiar para conseguir atingir este objetivo? Posso poupar, posso fazer por uma poupança periódica, como posso já ter um património que alguém me entrega e a partir daí começo a gerir esse meu património. Depois, obter esse tipo de conteúdos, nunca prescindindo do espírito crítico. Por exemplo, quando se fala em diversificação, que é não pôr os ovos no mesmo cesto, situações dessas, também é importante que se consiga ter a premissa da diversificação no tempo, ou seja, os mercados têm uma data em concreto, não é? Portanto, além de poder poupar periodicamente, também posso, no fundo, poupar ao longo do tempo e não apenas investir naquele momento, digamos assim. Portanto, há uma diversificação de ativos, é eu poder diversificar entre ações, obrigações, ETFs, enfim, qualquer tipo de ativo, mas também no tempo, porque eu nunca sei qual é o verdadeiro valor do mercado justo e duro, digamos assim. Isto fazendo valer, por exemplo, da Bitcoin e outro tipo de mercados que existem hoje. Nunca sabemos se o preço hoje é mais alto ou mais baixo do que daqui a 6 anos. É um bocado a estratégia DCA, não é? Dollar Cost Average. Portanto, e comprando sempre a mesma quantidade todos os dias, por exemplo. É como uma espécie de Warren Buffett, ou à semana, ou ao mês. É a estratégia do Warren Buffett um bocadinho mais moderno, digamos assim. Pronto. Agora, infelizmente, não há em Portugal ferramentas ainda muito conhecidas, sendo que a CFA, que é aquela sociedade, no fundo, de pessoas que têm o Chartered Financial, que é aquele curso, digamos, de CFAs, há um grupo de pessoas que a nível civil têm feito várias ações, com várias formações, basta ir ao YouTube, eu reconheço muito mérito nessas ações. O próprio Banco de Portugal tem feito um esforço a esse nível. Portanto, no fundo, respondendo à tua questão, a principal fonte é conseguir pesquisar dados credíveis. Podcasts, videocasts, que possam ser credíveis. Depois procurar pelos seus próprios meios, ferramentas que lhes permitam ser mais qualificantes dentro dessa matéria, mas nunca perder espírito crítico, porque afinal de tudo é só uma questão de bom senso, não há nenhum rocket science aqui. Não é por acaso que a expressão não pôr os ovos no mesmo cesto já vem desde ancestrais, não é? Isto a própria sociedade já nos ensinou, porque alguém já deve ter levado com vários cestos ou com os ovos no mesmo cesto e deve ter caído. E não correu bem. Experiência, não é? Portanto, a missão já está lá toda, é só uma questão de impormos o bom senso. E depois não faltam ferramentas, também por uma questão de também não fazer, puxar a brasa à nossa sardinha, também não queria puxar muito do meu produto ou do nosso conhecimento, mas há muitas áreas. Onde peca, na minha opinião, é não haver este conteúdo nas escolas desde a base. Sempre são projetos de cidadania, nunca é uma cadeira, nunca é uma disciplina, deve ser uma disciplina, porque nunca ninguém nos ensina como é que devemos gerir de forma o nosso património. Isso sim devia ser uma missão civil, digamos. Por isso é que, felizmente, vamos assistindo a cada vez mais a estes movimentos. E que já existem alguns países, como os Estados Unidos, eu penso também a própria Alemanha da Europa tem essa preocupação desde E os nórdicos. E os nórdicos, exatamente. Desde cedo de dar estes conceitos, etc. É verdade. Sim. E muitos empreendedores, lá está, a questão de ser muito comum, por exemplo, quando viajamos e há pouco tempo fomos à Dinamarca e vi uns jovens a venderem sumo na estrada e a venderem roupas em segunda mão, enfim, atividades que de certeza que há ali um movimento de empreendedorismo que se quiserem ter o vosso próprio rendimento, façam por isso, façam por vosso modelo de negócio. Isso lembra-me sempre uma expressão que a minha avó tem, que é: quem quer coco tem de trepar no coqueiro.
Portanto, epá, quem quer tem de ir, tem de trepar, tem de tentar e de facto buscá-lo. Tu há bocado falavas no movimento, o movimento eu creio que é o movimento FIRE, Financial Independence, Retire Early, e é algo que nós hoje cada vez vemos mais, não é? Pá, nas redes sociais, pessoas a dizerem epá, que se estão a retirar aos 30 anos, aos 40 anos, por conseguir um pouco essa independência financeira. Eu tinha aqui, se calhar aqui já uma última questão, portanto, estamos já aqui no nosso tempo, que era, Orlando, como empreendedor que tu és, e tendo criado aqui, portanto, este projeto, se tu tivesses que partilhar aqui connosco 2, 3 learnings desta tua jornada, quais é que seriam? Olha, enquanto empreendedor, eu diria que a viagem que temos feito até agora é, como há pouco disse, ter um bom queixo e humildade. Não ter medo de expor o que temos. Eu ainda me lembro de um senhor inglês com as suas meias típicas dos British, aquele padrão típico dos ingleses, com aquele lencinho no casaco, já um senhor da alguma idade, e nós estávamos a fazer um pitch do Dan Banks, na altura, no Web Summit, e ele disse-me, show your ugly babies. Epá, mostra-me o que tens, sem pudor, mostra o que tens, porque isso é um... Exatamente como é. Sem máscaras, digamos assim. Portanto, o primeiro ensinamento é, monta um protótipo, assegura que tens um bom queixo para levares um jabs e ter humildade de aceitares que o produto ainda não está no ponto que deve estar, mas que ainda precisa de algumas melhorias e aceitares como perfeitamente um processo de aprendizagem. Isso é um primeiro, que nem todos têm e que é importante ter. Depois, muita resiliência, claramente. Acreditar que o dia do amanhã será sempre melhor do que o dia de hoje, e desde que haja um bom princípio de produto e uma boa solidez de equipa, a missão de fazer com que se acredite que, de facto, aquele produto pode vingar. Não faltam casos, desde o fundador do Alibaba e outro tipo de cenários, que se não fosse essa resiliência não havia... E mesmo o Jeff Bezos, que já fez vários podcasts e disse que das várias reuniões os que ele conseguiu convencer mais eram os sogros. Que muita gente disse que não e os sogros foram os únicos que disseram que sim, vá-se lá saber porquê. E, portanto, é curioso, não é? Hoje é impossível alguém rejeitar que a Amazon tem um excelente modelo de negócio, mas na altura, se não fosse a resiliência dele, era mais um no meio de tantos combates. E ele até disse, por acaso num episódio, que ele até era demasiado conservador, era demasiado naivo em dizer logo qual era o risco que as pessoas tinham, e ele dizia que a taxa de insucesso era de 80%, ou seja, qual é a probabilidade do negócio dele ir ao Shark? Ele é 80%. Depois ele veio dizer, se calhar não era preciso ser tão naivo. Pronto, e portanto esse é o segundo, a segunda. O terceiro, eu acho que é humildade, no sentido de são os mais humildes, os mais sábios, e eu isso acho que levo muito a peito isso. E se nós lemos, eu adoro autobiografias ou livros sobre as biografias, e em cada líder que eu reconheço, vejo que há sempre ali uma ponta de humildade que lhes permite aprender em qualquer contexto. E isso eu acho que é um ponto, não só para isto do empreendedorismo, mas para a vida muito, muito, muito sagrado. Ok. Eu acho que... Marcos, desculpa Força, só, Pedro. porque a conversa estava muito interessante. Eu vou-te pedir uma resposta rápida, porque realmente já passamos o tempo, mas eu não quis fazer a pergunta e agora ela até está um bocado fora do contexto depois desta conversa toda, porque tem outra vez a ver com o negócio, mas fiquei curioso, que é este vosso produto, como é que os grandes ERPs encaram isso? Encaram-vos mais como parceiros e complementares ou encaram-vos com alguma desconfiança? Boa pergunta, Pedro. Vêm complementares porque têm a sapiência, e nós também, de perceber que o foco é essencial. E cada empresa tem a sua arte, digamos assim. Eu até costumo dizer, porque é que a Google nunca teve sucesso na rede social que eles tentaram criar? Porque inventaram, foram longe do seu ADN, e cada empresa tem o seu ADN. E o nosso ADN é estar precisamente naquela parte da qualificação da parte bancária, que é o nosso expertise. E os ERPs são nossos complementares, ou seja, eles integram a nossa informação, fazem o seu trabalho. Nós não queremos ser ERPs,
por duas razões, porque não permite escalar, porque um ERP é muito idiosincrático, tem situações específicas de código fiscal de cada país, são poucos ERPs globais, muito mais específico, e portanto nós não queremos entrar nessa área, e a aceitação de cada um faz o seu trabalho. Da mesma forma que eu não quero ser um ERP, felizmente também há muitos que não querem entrar nesta área porque é preciso muita expertise. E pronto, e portanto tem sido esse o nosso posicionamento. Muito bem, obrigado. Obrigado. Bem, acho que desta forma chegamos então ao fim. Orlando, muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi incrível. Foi um range até alargado, não é, de assuntos que falamos. Sinceramente temos aqui algo muito rico para que quem nos for ver ou ouvir consumir, portanto, muito obrigado. E, entretanto, para quem nos for ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir e subscrever o nosso canal no YouTube, ouvir-nos no Spotify, também seguir-nos na nossa página no LinkedIn. Orlando, algumas palavras finais para fecharmos então? Sim, olha, muito obrigado por esta vossa iniciativa, mais uma vez já que louvar, porque é uma tertúlia moderna, mas que é sempre importante não esquecer da transmissão de conhecimento, foi isso que nos permitiu evoluir em termos de humanidade, digamos. Os tempos que hoje vivemos é de muita mutação, de constante rotação, como falamos agora, mas acima de tudo haver espaço para pararmos, falarmos, conversarmos, pensarmos, vemos aqui diferentes nuances e quadros que cada um de nós trouxe, vai fazer com que depois ao longo do dia possamos ter, mas vamos pensando naquilo que foi dito e, portanto, louvar-vos, porque é o vosso tempo, diria, o vosso tempo, para além da atividade profissional, isto é uma atividade, digamos, que sai do vosso tempo e, portanto, do meu lado, agradecer e mostrar total disponibilidade para mais episódios, porque sou um grande fã. Vamos a isso. Obrigado, Orlando. Muito obrigado a todos e até breve. Tudo bom. Um abraço. Decoding AI.